Paz do Senhor a todos vocês, é um prazer gigantesco estar aqui. Como foi falado, eu dei a palavra lá na conferência do MDA para as jovens. E lá eu falei sobre amor. E é muito bom chegar aqui e ver que a primeira imagem que vocês que estão daí vem é um coração. Afinal, a nossa igreja tem o nome de amor, a Igreja Ágape. E muito mais do que nome, eu acredito e eu sinto que nós vivemos amor. Não é verdade? Quem concorda comigo, dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus pela sua vida. E amor, é sobre isso que eu vou falar. Amor é o que Deus mais prova para a gente através da sua palavra. Se você abrir de Gênesis e Apocalipse, tudo que você vai encontrar lá é resultado do amor de Deus pela minha e pela sua vida. Até tirar Adão e Eva do paraíso foi por amor, para que eles não vivessem eternamente em pecado. Então, tudo que você vai encontrar na Bíblia fala de amor. Mas nenhum versículo da Bíblia define amor. Nenhum. Você não vai encontrar nenhum versículo da Bíblia definindo a palavra amor. Nem em 1 Coríntios 13, que é o capítulo que fala sobre amor, ele não define. Ele diz como você pode amar, ele diz o que você tem que fazer, mas definir e dizer assim, amor é uma atitude. Não existe nenhum versículo que defina amor. Talvez seja porque amor não é para ser definido, é para ser vivido. Só assim nós sabemos o que é amor, quando nós vivemos isso, amém? E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 12, do versículo 28 ao versículo 34. Esse texto é uma conversa de Jesus com os fariseus. Pouco antes dessa conversa acontecer, para você se situar um pouco no texto, Jesus foi perguntado, sofreu indagações de um saduceu. Perguntaram dele sobre ressurreição. E aí logo depois chegou um fariseu e perguntou dele sobre qual o maior mandamento. E é isso que nós vamos ler. O versículo diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se, deixa eu ler aqui, e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem, que era o fariseu. Estás certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Amém? Você pode sentar no seu lugar. Eu, enquanto estava lendo esse texto, vendo Jesus falar sobre amor, algo que me chamou muita atenção foi que o fariseu perguntou dele sobre lei. Perguntou dele sobre mandamento. Qual é o maior mandamento? E Jesus respondeu ele com amor. Se ele perguntou, mesmo perguntando, ele já sabia qual era. Mas Jesus fez questão de deixar bem claro que o amor cumpre todos os mandamentos. E ele perguntou qual é o maior mandamento. Mas Jesus fez questão de dizer: o maior é amar a Deus. Mas ele não deixou apenas só o maior, só o primeiro. Ele não citou só esse, ele citou o segundo também. Sabe por quê? Porque também é amor. E ele queria falar, ele queria demonstrar, ele queria dizer,
ele queria sentir, passar, ter relacionamento, ele queria falar de amor, ele queria mostrar amor. Enquanto eu li esse texto, me acompanhe que eu vou descer. Enquanto eu li esse texto, eu parei para pensar por que Jesus falou sobre amor. E quando eu falo de amor, uma das pessoas que eu sempre lembro é a pessoa que está de trás dessa câmera, a minha esposa. E eu fui parar para entender algumas coisas que Jesus tinha dito aí. Eu queria que você deixasse lá no versículo 30, filho. E ele fala aí sobre amor. E ele diz que nós temos que amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento, de todas as forças. E eu fui comparar isso com o relacionamento que eu criei com a minha esposa. Porque aí ele está dizendo como você tem relacionamento com Deus. E eu fui pensar, qual é a diferença entre a forma de eu amar a Deus e de eu amar a minha esposa? Porque, infelizmente, foi diferente. Jesus aí deu uma ordem: amar de todo o coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento, de todas as forças. Mas com a minha esposa foi uma ordem inversa. Eu a conheci em um lugar que estava cheio de gente, me encantei pela beleza dela, e aí então eu comecei a tentar amar com todas as minhas forças. E o que é força? Força é o seu tempo, força é o seu vigor, força é suas atitudes, força é o que você faz. Tudo que faz você suar um pouquinho e você sair da sua zona de conforto e fazer alguma coisa, isso é a sua força. E eu tive que fazer isso por ela, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu a conheci num final de semana, quando foi na segunda-feira, ela estava na Cefaz, trabalhando, doente e com fome. 1h30 da tarde, com fome. E aí eu comecei a botar em prática a minha força. Eu comecei a ter atitudes, eu comecei a fazer coisas. Mas ela não estava dando nem muita moral para mim não. Mas ela estava doente, com sinusite. E a minha irmã, a Gabizinha, também tem sinusite. E ela toma um remedinho, ela tinha, né? Que eu creio que ela foi curada. Mas ela cheirava um negocinho que desentupia tudo. E eu sabia como fazia. Eu fui em casa na hora do meu horário de almoço do trabalho, esquentei a água, botei o remedinho, sabe que quando a gente compra suco no lanche, que eles botam numa garrafinha de plástico? Tinha um monte em casa. Eu enchi, botei, levei para ela o remedinho e uma barrinha de cereal, que eu não sou besta, né? Ela estava com fome. E aí eu depositei a minha força. Se eu depositei a minha força, no meu ponto de vista, subi o primeiro degrau. Aqui são 2, tá, gente? Mas subi, você lá atrás me vê melhor. E ela amou isso. Depois eu continuei depositando a minha força, e eu levei flores para ela no horário de almoço. No meu horário de almoço. De novo eu deixei de almoçar e fui levar flores para ela. À noite eu mandei mensagem para ela e perguntei: como é que estão as flores? Aí eu percebi que ela meio que não sabia o que dizer e tal. Vixe, ela não gosta de flor. Ela preferiu quando eu levei a comida. Mas aí eu comecei a perceber uma outra coisa. Eu estava tendo o entendimento do que ela gosta, de quem ela é. Eu comecei a entendê-la. Estava começando a agir nesse relacionamento, começando a agir com o entendimento. E aí eu continuei fazendo as coisas, ela começou a dar mais abertura, eu já sabia mais ou menos do que ela gostava, para onde ela queria ir. Se eu levasse ela ia preferir, ao invés de ir para um teatro, ir para um restaurante, né? Porque ela gostou da comida, né? Mozinha, me perdoa. E aí eu comecei a ter um tipo de relacionamento com ela, ter sentimento. Aí entra a parte da alma, porque é isso que Jesus diz quando ele fala de alma. Fala dos seus sentimentos, fala das suas lembranças, das suas emoções. Então, no meu relacionamento, eu subi mais um degrau, e eu já estava sentindo o amor dela, com a minha força, com o meu entendimento, e agora com a minha alma. Hoje nós somos casados há mais de 2 anos, pouco tempo ainda. Mas a minha vida mudou tanto depois que eu a conheci, que eu de verdade não sei onde eu estaria se eu não estivesse com ela. Ela me ajudou muito a me centrar mais. Eu não sei, Jesus continua sendo o centro, Ele é tudo na minha vida, mas ela teve uma grande parte do que eu me tornei. Então hoje eu já amo
eu amo minha esposa de todo o coração. Eu cheguei aonde Jesus diz, por ela eu cheguei aonde Jesus fala que nós temos que ser por Deus. E esse foi o exemplo que eu tive maior sobre esse versículo. Tudo que Jesus falou que nós temos que ter por Deus, eu tenho pela minha esposa. Mas eu parei para pensar, por que Jesus falou uma ordem ao contrário? Eu subi a escada aqui, e se eu olhar lá de baixo, sim, Jesus falou de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Mas sabe por quê? Quando eu fazia essa palavra, eu pensei, eu já sei por quê. Porque Jesus é Deus. E Ele olha lá de cima, e a ordem dele é inversa. Mas eu que sou homem, eu olho aqui de baixo, e eu para subir tenho que começar depositando a minha força e tal. Então é uma ordem inversa. Isso enquanto eu fazia a palavra, é o que eu percebi que poderia ser isso. Mas aí eu te pergunto, quanto a Deus, você tem trabalhado com a sua força? Que para os homens é o primeiro passo. Com certeza você já deu a sua força para muitas coisas. Mas para Deus, você já carregou um cimento nas costas? Você já carregou cadeira? Você tem a sua célula, carrega cadeira, ajuda lá, isso é força. Você tem depositado a sua força no amor a Deus? E o seu entendimento, como tem sido? Você tem estudado sobre o que Deus gosta? Você tem procurado saber o que Ele ama ver em você? Você tem procurado conhecê-lo mais a fundo? Tem estudado a palavra? Para saber como você vai agradar a Ele melhor? Como está o seu entendimento em relação a quem é Deus e o que Ele quer fazer por você e fazer através de você? E a sua alma? Como está o seu sentimento em relação a Deus? E o seu coração, pelo que o seu coração bate? Quando Jesus fala de coração, Ele está falando do principal músculo, órgão do seu corpo. É músculo ou é órgão, Gabizinha? Órgão. Principal órgão do seu corpo, mas o mais musculoso. Ele bombeia sangue para todo o seu corpo. Se o seu coração parar de bater, você morre. Pelo que você tem vivido? Qual é o seu foco de vida? É alcançar os seus objetivos, os seus sonhos? Onde Deus está na sua vida? Ele tem sido o Deus do seu coração? É por Ele que o seu coração bate? Sem Ele não tem para onde ir, eu morro. E em Atos 17, 28 explica muito bem sobre o coração. Atos 17, 28 diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, sem Ele não faz sentido viver. Então, pelo que seu coração tem batido? O objetivo dessa palavra é responder duas perguntas. Primeiro, quem nós devemos amar? E segundo, como nós devemos amar? E a pergunta quem, nesse versículo 30, já é dito de forma bem clara: ame o Senhor. É uma das pessoas que nós devemos amar. E a forma é de todo o coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento. Sabe o que é muito importante nesse versículo? Muitas vezes é fácil amar o Senhor com a nossa força, dar o nosso trabalho, dar um pouquinho do nosso tempo para fazer com que Ele haja na nossa vida. Aí eu quero te perguntar, é muito fácil a gente amar o Senhor com a nossa força, fazer um trabalho aqui e outro ali, e eu posso amar através da força. Mas e o entendimento, como está? É muito fácil também eu entender o que Ele quer e saber o que Ele tem que fazer, o que eu tenho que fazer, porque eu conheço o desejo do coração dEle, e eu posso também amá-lo através do entendimento. E aí, a sua alma, eu posso muito bem sentir, saber, eu amo o Senhor, mas infelizmente só quando estou aqui no domingo, ou quando eu estou na célula, no resto, não dá ainda.
Esse é o segredo. É exatamente porque, se nós fizermos como homens, a gente sobe de um degrau de lá para cá. Mas o que Jesus está dizendo é: eu quero o seu coração. Porque se você me der o seu coração, você vai me amar com a alma, você vai me amar com os sentimentos, com o seu entendimento, e vai me amar com a sua força. O que ele está dizendo é, e eu entendi isso muito claro depois, não é porque ele é Deus, e sim porque ele já nos amou. Ele já fez tudo o que tinha para fazer. Então o que ele está dizendo é: vem a mim, meu filho, entrega, reconhece que eu sou Deus, e não importa, eu mudo o teu coração. Quando nós reconhecemos que ele é o único Deus, quando Jesus, ele é Deus, e eu quero te entregar a minha vida, não vai ser do mesmo jeito de homens que nós somos. É do jeito dele. Tudo que tinha para fazer, ele já fez a força, ele já teve o entendimento, ele já sentiu amor por nós, e melhor, ele deu a sua vida. Então, a partir do momento que nós reconhecemos tudo isso, ele já está lá de cima dizendo: só basta você reconhecer isso que eu fiz por você, eu mudo o seu coração. O coração que era de pedra, eu transformo para coração de carne. E no versículo 31, ele fala mais uma pessoa que nós devemos amar. Ele fala, o segundo é este: ame o seu próximo. Ame o seu próximo. Se a gente for perguntar quem é o próximo, eu vou ter que ler aqui a parábola do bom samaritano. Mas todo mundo já conhece quem é o próximo. O próximo pode estar do seu lado, mas pode nem estar aqui dentro da igreja. Você pode encontrar ele lá na rua, bêbado, no meio da calçada, e você ser o próximo dele. Mas ele diz: ame o seu próximo. Amar o próximo não é tão fácil como a gente pensa. Quando muita gente pensa. Eu não vou dizer aqui que é fácil, eu não sou hipócrita. Não é fácil a gente pensar em dar a nossa vida por uma pessoa que a gente nem conhece. Mas é isso que Jesus está pedindo. E amar o próximo é muito mais desafiador do que a gente imagina. Muitas vezes a gente quer amar o próximo que é bem próximo, sabe? A nossa mãe, o nosso pai, o nosso marido, o nosso filho. Esse é próximo mesmo. Mas tu amar aquela pessoa que só faz besteira, que só te decepciona, esse é o nosso desafio como cristão. Sabe por quê? Porque um próximo que é muito próximo, qualquer pessoa ama. Então, o que Jesus está falando aqui é exatamente daquele bom samaritano. Ele é o nosso próximo. O seu discípulo que provavelmente está te decepcionando com algumas atitudes, ele é o seu próximo. A pessoa que não está indo mais para a célula faz um tempão, que você acha que não tem mais por que correr atrás, ele é o seu próximo. E uma coisa muito interessante é que a gente sempre lembra do que está escrito em João 3,16. Vocês sabem o que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe por quê? Porque naquele versículo, João 3,16, ele está falando de nos salvar. Mas eu queria que você decorasse 1 João 3,16. Porque quando a gente decora que Deus vai nos amar e nós vamos ser salvos, isso é certo. Você aceitou Jesus, isso é certo. Mas o que Ele quer que você faça a partir de agora é: nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Decorar João 3,16, qualquer pessoa vai decorar, porque é uma promessa gigantesca e maravilhosa para qualquer pessoa que aceita Jesus. Mas o que Ele quer é 1 João 3,16 nas nossas vidas. Ele quer que a morte dele tenha como resultado o que está em 1 João 3,16. Amar o próximo ao ponto de dar a sua vida pelo seu irmão. E no versículo principal lá, de Marcos, que está no versículo 31, tem mais uma pessoa que você tem que amar aí. Ele diz: ame o seu próximo como a si mesmo. E esse é o grande problema da igreja hoje.
Você talvez esteja tentando, com toda a sua força, com todo o seu entendimento do discipulado, do MDA, você esteja tentando com toda a sua alma, você até ama a pessoa que você discipula, as pessoas da sua célula, de todo o seu coração talvez. Mas existe um limite nesse versículo. Ele te limita. Esse versículo ele diz: ame o seu próximo. Imagina aqui, estou no início da minha vida, certo? Eu sou o próximo. Aqui está o próximo. Ame o seu próximo como a si mesmo. A mesma quantidade que eu amo o meu próximo, eu tenho que me amar. Ame o seu próximo igual como você se ama. E talvez a forma como você tem amado o seu próximo não chega nem perto do quanto você se ama. E o que eu quero falar principalmente com você hoje à noite é sobre isso. Sobre esse limite, sobre essa igualdade que Jesus fala na palavra dele. Amar o seu próximo como você me ama. Primeiro, você se ama. O que eu quero saber de você é: como está descrito na sua Bíblia? Será que está escrito na sua Bíblia que você é um pecador desgraçado, que você tem que ficar remoendo e comendo o pão que o diabo amassou? Será que está escrito na sua Bíblia que você tem que passar por diversas necessidades e dar tudo o que você tem para o seu próximo? Isso tem a ver com dar a vida. Mas ele fala para você amar o seu próximo na mesma quantidade que você se ama. Não adianta você tentar amar o próximo se você não se ama. Não adianta você falar para o próximo das promessas que Deus tem para a vida dele, se você não crê nas promessas de Deus para a tua vida. Se na sua Bíblia diz que você é um pecador desgraçado, que você tem que estar chorando e nunca dá um passo além daquilo que você sempre se martiriza, a minha diz que eu sou um pecador remido pelo sangue do Cordeiro, que eu vou comer do melhor dessa terra. Então eu confio naquilo que o meu Pai me diz. E se eu confiar em todas as promessas dele e amar a mim com tudo que ele me diz, eu vou amar e vai ser muito mais fácil eu cuidar do meu próximo. Não adianta você querer passar para o seu próximo aquilo que você não vive e não acredita. Você tem um valor eterno. A morte da cruz, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, tem um valor eterno. E também é muito bom que a gente preste atenção no equilíbrio desse versículo. É como a si mesmo. Não é você ser egoísta ou achar que você pode se sobrepor às outras pessoas. Existe um equilíbrio. Equilíbrio é a palavra para o amor a si mesmo. Eu tenho que me amar do mesmo ponto que eu quero amar o meu próximo. E eu tenho que amar o meu próximo da mesma forma como eu me amo. E uma coisa que, quando eu li essa palavra, eu lembrei, o quanto nós somos orgulhosos e achamos que sempre nós temos a razão, e que tudo que a gente fala é o certo, e que os outros falam, esquece, porque isso aí não é muito legal não. Eu aprendi a tocar bateria comecei a tentar, né, Gui? O Gui que me ensinou. Eu comecei a tocar bateria em casa com 11 anos de idade, fazendo barulho na sala, lá do papai e da Geralda. E a igreja era lá no fundo do quintal e a bateria ficava lá na sala. E eu comecei a ouvir coisa no YouTube, e eu quebrava a faca e o garfo, ficava batendo, enchendo o saco de todo mundo. À tarde, o papai ia para casa, queria dormir, a Geralda, e eu estava lá embaixo fazendo barulho. E eu achava que eu tocava super bem, porque eu estava de fone, e o que eu estava ouvindo era a bateria da música, né? Teve um dia que, de uma forma bem amorosa, meu pai chegou e falou: meu filho, sim, eu vou chamar um professor para você. Mas estou tocando bem, né? Para que isso, né? E aí ele chamou um professor. Foi um rapaz que tocava numa outra igreja ali perto de casa, um moreno.
E ele chegou, ele já veio me ensinando um negócio dos exercícios para alongamento do punho e tal. Eu falei, rapaz, frescura dessa, né? Você vai pegar e não tem conversa. É o Espírito que move. E aí, melhorei. Eu vi que depois que ele me ensinou, eu comecei a tocar na igreja. Eu lembro até hoje da virada que eu dei. Assim, eu conto para todo mundo da virada que eu dei. A música era uma música bem lentinha e foi bem linda. Melhor virada que eu dei na minha vida, a primeira. E eu falei, agora eu já toco super bem. Só que eu não evoluí mais, eu achava que estava bom porque eu era o melhor. E aí meu pai foi e chamou um rapaz que tocava lá na Presbiteriana, um rapaz que não toca nada. Um tal de Paulo Henrique, o PH. Não sei se alguém conhece o PH aqui. Quando ele sentou na bateria e ele começou a tocar, e enquanto ele estava tocando, eu sabia qual era a música que ele estava tocando, porque parecia que a bateria cantava. Eu olhei e eu falei, rapaz, eu não toco nada, esse cara toca. Eu não sei nada, esse cara sabe. Eu bato em tudo, esse cara é baterista. E é assim que nós temos que nos ver diante de Deus. Ele é Deus, eu não sou nada. Ele sabe tudo, eu não sei nada. Ele sabe como amar, eu não sei. Por isso eu tenho que reconhecer o que Ele fez por amor, para que Ele mude o meu coração. Então o limite de amar a si mesmo é exatamente esse. Reconhecer que nós não somos nada e que Ele pode fazer tudo através de nossas vidas. Mas nós temos que nos amar. Senão não adianta, você vai ficar dando murro em ponta de faca. Você fica nesse cai e levanta porque não se ama, não sabe para onde vai, o que Deus quer para a tua vida. O seu discípulo não consegue se firmar porque você não passa confiança para ele. Não adianta. Se ame. Isso não é egoísmo, não. Isso é cumprimento de um mandamento. Se ame. Ou então vai ser muito difícil você amar as pessoas. Nós já respondemos aqui uma pergunta. Quem? Nós temos que amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. E como? Agora eu quero ensinar vocês, quem tiver um caderninho, anota, que eu vou ensinar para você como você pode amar. E eu quero ensinar para você como, dizendo que um cara escreveu algumas coisas. Esse cara se chama Gary Chapman. Ele escreveu as 5 linguagens do amor. Você sabia que o amor fala? O amor fala. E existem 5 linguagens que ele usa, né, para falar. Se você quer conquistar aí o seu marido de volta, você quer conquistar o seu chefe, o seu supervisor, a sua supervisora do trabalho, anote como você vai conquistá-lo. As 5 linguagens do amor que ele diz, a primeira são os elogios. Elogios é uma forma de amar. É uma das linguagens de amor. Você elogiar alguém, você está demonstrando amor para essa pessoa. E Jesus usou essa linguagem de amor. Um dos momentos em que Jesus usou foi enquanto conversava com a mulher samaritana. E ele fala, no meio da conversa ele fala assim, vai lá e busca o teu marido e depois tu volta. E ela fala, Senhor, tenho marido não. Jesus sabia que ela não tinha marido. Ela já tinha 5, né? A senhora era, né, bênção. Jesus queria usá-la, ela era bênção. Jesus escolheu ela. E aí ele fala assim, disseste bem. Uma mulher com vergonha da sua história. E o que Jesus faz? Elogia. Muito bem, você disse muito bem. Você não tem marido. E talvez se fosse conosco uma história de uma mulher que tem um monte de marido, a gente não elogiaria aquilo que ela está falando. Nós iríamos apontar o dedo. Mas Jesus foi ao contrário. Ela tinha uma vida 90% errada. Ele elogiou aquela atitude. Ele elogiou os 10%. E é assim que nós temos que ser. Elogios é uma das linguagens de amor.
A segunda linguagem de amor são os gestos de serviço. Esse, por sinal, é a linguagem que a minha esposa ama. Eu fazer alguma coisa por ela. Ela adora quando eu lavo a louça, ainda mais quando ela faz a unha, né? E Jesus fez isso quando ele lavou os pés dos discípulos. Ele demonstrava amor com seu gesto de serviço. Isso está em João 13. Um outro gesto, uma outra linguagem de amor são os toques físicos. E não existe pessoa que amou mais com toque físico do que Jesus. Ele abraçava, ele tocava, e tudo isso era para curar. Ele vivia amando através dos toques físicos. Uma outra linguagem é a qualidade de tempo. E a gente não está falando aqui de quantidade, a gente está falando de qualidade. E Jesus fez isso quando ele voltou lá da outra cidade que ele estava, somente para curar Lázaro. Ele disse que essa doença, ela não é para a morte, mas sim para glorificar o nome do Pai. Então ele voltou sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele ia dar qualidade para aquele tempo que ele teria junto de Lázaro e da família dele. Como tem sido a qualidade do seu tempo para as pessoas que você ama? Será que você tem dado valor para aquele momento que você está junto das pessoas? Será que você tem dado valor quando você está junto de Deus? E a última linguagem de amor são os presentes. E não existe uma pessoa que dê presente melhor do que Jesus deu, porque Ele nos deu a vida eterna. Então, se você quer amar, se você quer conquistar, use linguagem de amor, porque era isso que Jesus fazia. Mas saiba para quem fazer. Faça isso para Deus, faça isso para o seu próximo, faça isso para você mesmo. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, principalmente para lembrar que nesse texto de Marcos 12, lá no final, no versículo 34, esse cara que estava aí, esse fariseu, ele queria pegar Jesus e matar Jesus. Ele queria que Jesus falasse alguma coisa que trouxesse problema e que fosse um motivo para que ele fosse crucificado. Mas Jesus respondeu para ele com uma linguagem de amor. Ele elogiou e disse: você não está longe do reino de Deus. Você imagina Jesus chegar para você e falar: meu filho, você não está longe do reino de Deus. Tem elogio maior que esse? E ele fez isso por um cara que eu queria matar. E quando nós temos autoridade, temos atitudes de amor, usamos as linguagens de amor, o que acontece é, daí por diante, ninguém mais vai ousar encher você de perguntas bestas, encher você de coisas que não dão valor à sua vida, valor a Jesus, valor ao sacrifício dele na cruz. Mas o que eu quero levar você a pensar é: você tem se amado?